Verstappen não costuma ser um homem de muitos elogios gratuitos, mas o que vimos no encerramento dos testes no último sábado trouxe uma perspectiva muito clara sobre o estado de prontidão da Red Bull Racing para este novo ciclo regulamentar. Enquanto muitos temiam que a transição para as novas unidades de potência pudesse representar o fim da hegemonia taurina, o pai do tricampeão mundial foi enfático ao afirmar que o motor desenvolvido em Milton Keynes não é apenas potente, mas extremamente confiável. Essa declaração ecoa nos corredores do paddock como um aviso de que a parceria entre a Red Bull Powertrains e a Ford parece ter encontrado um caminho sólido, superando as dúvidas iniciais sobre a capacidade de uma equipe de chassi construir seu próprio coração mecânico. Durante o fim de semana que passou, observamos o carro número 1 de Max Verstappen completar simulações de corrida sem qualquer sinal de superaquecimento ou falhas nos sistemas de recuperação de energia, o que é um feito notável considerando a complexidade eletrônica dos motores de 2026. Daqui a pouco, eu vou detalhar como a telemetria da Red Bull Racing está assustando as equipes rivais em termos de velocidade de reta. Mas antes, precisamos mergulhar na profunda autoanálise que está acontecendo dentro da garagem da McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri terminaram a jornada de testes com um tom visivelmente mais cauteloso do que o esperado. A equipe de Woking, que terminou o último campeonato em uma ascendente meteórica, parece ter batido em um teto técnico neste início de ano. De acordo com as análises internas feitas pela cúpula da McLaren no último sábado, a Ferrari e a Mercedes estão, no momento, um passo à frente em termos de eficiência aerodinâmica e gestão de pneus. O problema central parece residir no equilíbrio do carro em curvas de baixa velocidade, onde o arrasto aerodinâmico ainda se mostra superior ao desejado. No paddock, comenta-se que a McLaren optou por uma filosofia de design conservadora para garantir a confiabilidade, mas isso pode ter custado os décimos de segundo necessários para brigar pela pole position no deserto. Oscar Piastri mencionou que o comportamento do carro é previsível, o que é bom para os pilotos, mas falta aquela agressividade no setor 2 que vimos nos carros vermelhos da Ferrari. A Ferrari, agora com a dupla explosiva formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, parece ter encontrado uma solução inovadora para o mapeamento do motor elétrico. No decorrer das atividades de pista no último fim de semana, o som da unidade de potência de Maranello sugeria uma entrega de torque muito mais linear, o que facilita a tração na saída das curvas lentas. Lewis Hamilton, em sua primeira grande análise técnica com o macacão vermelho, destacou que o equilíbrio do carro é algo que ele não sentia há muitos anos. Uma indireta clara aos problemas de instabilidade traseira que ele enfrentou em seus últimos tempos de Mercedes. No entanto, enquanto a Ferrari sorri, a Mercedes de George Russell e do jovem Andrea Kimi Antonelli enfrentam um dilema político e técnico que pode mudar o curso das corridas de 2026. Entramos agora em um dos pontos mais polêmicos discutidos durante o fim de semana, que é a mudança drástica no procedimento de largada. Existe um consenso quase unânime entre pilotos e equipes sobre a necessidade de simplificar certas operações para aumentar o espetáculo, mas George Russell não poupou críticas à nova diretriz da Federação Internacional de Automobilismo. O piloto britânico da Mercedes argumentou que, com o novo sistema, não importa o quão rápido ou talentoso o piloto seja na reação aos sinais luminosos, pois o procedimento tornou-se excessivamente automatizado ou dependente de variáveis de software que fogem ao controle humano. Russell afirmou categoricamente que a essência do Grande Prêmio, que é o talento bruto na partida, está sendo diluída em prol de uma padronização técnica que beneficia quem tem os sistemas eletrônicos mais refinados e não necessariamente os reflexos mais apurados. Essa discussão sobre o procedimento de largada reflete uma preocupação maior com a perda do fator humano na Fórmula 1 moderna. Se a largada se torna um processo de apertar um botão e deixar o algoritmo gerenciar a patinação dos pneus, o diferencial de pilotos como Max Verstappen ou Fernando Alonso diminui drasticamente. Alonso, inclusive, comentou nos boxes da Aston Martin que a categoria está se tornando um jogo de engenheiros de software.
onde o piloto é apenas o operador final de uma máquina que já tomou as decisões críticas antes mesmo da luz verde apagar. Ainda vamos falar sobre a estreia da Cadillac com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, que trouxe dados interessantes sobre o consumo de combustível. Mas agora precisamos focar no depoimento pesado de Carlos Sainz sobre sua transição para a Williams. O piloto espanhol, que agora forma dupla com Alexander Albon na histórica equipe de Grove, descreveu esta pré-temporada como o teste mais desafiador de toda a sua carreira na elite do automobilismo. Sainz explicou que os carros de 2026 exigem uma forma de pilotagem completamente diferente, quase contraintuitiva. Devido ao aumento do peso das baterias e à redução do tamanho das asas, o carro se comporta de maneira muito nervosa sob frenagem. Carlos mencionou que passou horas extras no simulador e na pista tentando entender como gerenciar a energia elétrica sem comprometer a estabilidade do eixo traseiro. Para a Williams, ter um piloto com a capacidade técnica de Sainz é um ativo incalculável, especialmente quando precisam competir contra gigantes como a Audi, que vem mostrando dentes afiados com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. A Audi, por sinal, é a grande incógnita que começou a ser desvendada no último sábado. Nico Hülkenberg trouxe sua vasta experiência para ajudar Gabriel Bortoleto a se aclimatar com a complexidade dos sistemas alemães. O motor Audi mostrou uma velocidade final impressionante, mas a dirigibilidade ainda parece ser um ponto de interrogação. Bortoleto, sendo o único brasileiro no grid, carrega uma pressão imensa, mas suas marcas no setor 3 mostraram que ele tem uma sensibilidade refinada para manter o carro no traçado ideal, mesmo quando os pneus começam a degradar. A luta no meio do pelotão entre Audi, Alpine e Haas promete ser uma guerra de atrito, com Esteban Ocon e Oliver Bearman tentando provar que a Haas pode subir de patamar com o apoio técnico da Ferrari. Voltando à questão técnica das novas unidades de potência, o que Jos Verstappen elogiou no último sábado vai muito além da simples força bruta. Ele se referia à integração do sistema de recuperação de energia térmica com o motor de combustão interna de 1,6 litros. A Red Bull conseguiu minimizar o tempo de carregamento das baterias, permitindo que Max Verstappen use o modo de ataque por mais voltas consecutivas do que os adversários. Isso significa que, em uma situação de corrida, o carro da Red Bull terá uma reserva de potência maior para defender posições ou realizar ultrapassagens sem o risco de ficar sem energia no final das retas longas. Essa vantagem competitiva é o que está deixando Christian Horner com um sorriso no rosto, apesar de todas as turbulências políticas que a equipe enfrentou recentemente. Enquanto isso, na Alpine, a situação parece ser de reconstrução total. Pierre Gasly e Franco Colapinto estão trabalhando dobrado para tentar entender por que o chassi francês está sofrendo tanto com a vibração em altas velocidades. Colapinto, que assumiu a vaga com grande entusiasmo, sentiu na pele a dificuldade de domar um motor que ainda parece não conversar perfeitamente com a caixa de câmbio. Durante os testes de sábado, a Alpine focou quase exclusivamente em coletar dados de fluxo aerodinâmico, cobrindo o carro com aquela tinta fluorescente para visualizar como o ar passa pelas novas barbatanas laterais. A projeção para a equipe francesa para este início de temporada não é das mais animadoras, mas o desenvolvimento ao longo do ano será a chave para a sobrevivência deles no campeonato mundial. A Racing Bulls, com a juventude de Arvid Lindblad e a experiência de Liam Lawson, está operando quase como um laboratório avançado para a Red Bull principal. Lawson comentou que o carro deste ano é muito mais ágil do que o do ano passado, o que pode ser um trunfo em circuitos de rua como Mônaco ou Singapura. O foco da equipe de Faenza foi testar diferentes configurações de suspensão para lidar com as novas zebras mais altas que alguns circuitos estão implementando. Lindblad, o estreante, mostrou uma maturidade impressionante, não cometendo erros crassos e mantendo um ritmo de voltas muito consistente, o que é essencial para o aprendizado de um novato em um ano de mudanças tão profundas. Um ponto que não podemos ignorar é o impacto físico que esses novos carros estão exercendo sobre os pilotos. Carlos Sainz foi muito vocal sobre isso ao final das sessões de sábado. O esforço necessário para controlar a entrega de potência elétrica
que entra de forma muito mais súbita do que antes, exige uma força de pescoço e uma estabilidade de tronco superiores. Além disso, o calor gerado pelas novas baterias dentro do cockpit aumentou significativamente, tornando a hidratação e o condicionamento físico fatores ainda mais determinantes para o resultado final de um grande prêmio. Os pilotos estão terminando as simulações de 40 voltas visivelmente mais exaustos do que em 2025, o que pode levar a mais erros humanos no final das corridas, abrindo oportunidades para quem estiver melhor preparado atleticamente. Falando em oportunidades, a Cadillac entrou na Fórmula 1 com uma postura de quem não quer ser apenas mais uma no grid. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas formam uma das duplas mais experientes do paddock, e essa experiência foi fundamental no último sábado para diagnosticar um problema crônico de subesterço que o carro apresentava nas curvas de raio longo. Bottas, conhecido por seu feedback técnico preciso, trabalhou junto com os engenheiros americanos para reajustar a distribuição de peso do carro. O resultado foi uma melhora imediata nos tempos de volta durante a sessão vespertina. Sérgio Pérez, por sua vez, focou na gestão de pneus, uma de suas maiores especialidades, tentando entender como os novos compostos da Pirelli se comportam sob a carga lateral intensa gerada pelas novas especificações de chassi. A Pirelli também foi alvo de discussões intensas no pit lane durante o fim de semana que passou. Os pneus de 2026 possuem uma janela de funcionamento muito mais estreita. Se o piloto sair dessa janela por apenas 2 ou 3 graus de temperatura, a perda de aderência é catastrófica. Isso força as equipes a serem muito mais conservadoras nas estratégias de pit stop e na agressividade das voltas de saída dos boxes. A Ferrari parece ter sido a equipe que melhor entendeu esse fenômeno até agora, conseguindo manter os pneus na temperatura ideal por um período mais longo de tempo, o que pode dar a Charles Leclerc e Lewis Hamilton uma vantagem estratégica crucial nas primeiras etapas do campeonato mundial. Dentro de instantes, eu vou revelar os detalhes secretos sobre o novo assoalho da Aston Martin que causou curiosidade em todos os engenheiros do grid. Mas antes, é preciso olhar para a Mercedes com lupa. George Russell mencionou que a equipe está sofrendo para encontrar o ponto ideal de funcionamento da asa dianteira ativa. Essa tecnologia, que permite mudar o ângulo da asa em tempo real para reduzir o arrasto nas retas, é uma das maiores novidades de 2026. Se o sistema não fechar no momento exato da frenagem, o piloto perde toda a pressão aerodinâmica frontal, o que resulta em travadas de pneus violentas e saídas de pista. A Mercedes teve 2 incidentes menores desse tipo no último sábado, o que mostra que a calibração do sistema ainda está longe da perfeição. O clima no paddock durante este fim de semana foi de uma tensão elétrica. Não é apenas o início de uma temporada, mas o início de uma era. Cada detalhe, desde a posição de um sensor até a inclinação de um duto de ventilação, está sendo observado pelas equipes rivais através de fotos de alta resolução tiradas por espiões fotográficos posicionados em cada curva do traçado. A McLaren, apesar de seu pessimismo inicial, trouxe uma atualização de última hora para os dutos de freio que parece ter resolvido parte dos problemas de superaquecimento que enfrentaram na manhã de sexta-feira. Lando Norris comentou que o carro ainda é difícil de guiar no limite, mas que a base para o desenvolvimento é sólida, o que dá uma ponta de esperança para os tifose britânicos que esperam ver a McLaren de volta ao topo do pódio. A análise da telemetria da Red Bull Racing revela algo que poucos esperavam. Além da potência bruta, a eficiência do motor em termos de consumo de energia por quilômetro rodado é a melhor do grid. Isso permite que a equipe taurina carregue menos combustível para a corrida, resultando em um carro mais leve e ágil desde a primeira volta. Isaac Hadjar, o jovem companheiro de Max Verstappen, tem se beneficiado enormemente dessa facilidade de condução do carro, conseguindo tempos de volta muito próximos aos do tricampeão mundial em stints curtos de classificação. Se a Red Bull mantiver esse nível de superioridade técnica, o desafio para Ferrari e Mercedes será não apenas de engenharia, mas de criatividade tática, para tentar superar a vantagem mecânica de Milton Keynes. Sobre a Aston Martin e seu assoalho inovador, o que se viu foi uma série de túneis Venturi com uma curvatura muito mais agressiva do que a concorrência.
Fernando Alonso, com sua astúcia habitual, tentou esconder as partes mais sensíveis do carro com toalhas sempre que o veículo retornava aos boxes. Mas as imagens térmicas sugerem que a Aston Martin encontrou uma forma de selar o fluxo de ar sob o carro de maneira mais eficiente, o que gera o efeito solo necessário, sem a necessidade de uma suspensão tão rígida. Isso traduz-se em um carro que absorve melhor as imperfeições da pista, algo fundamental para a confiança do piloto em circuitos acidentados. Lance Stroll também reportou uma melhora significativa na estabilidade lateral, o que indica que o projeto liderado pela equipe técnica de Lawrence Stroll pode ser a grande surpresa deste ano. No campo das regras de procedimento de largada, a polêmica levantada por George Russell continua reverberando. A Federação Internacional de Automobilismo defende que as mudanças foram feitas para evitar que as equipes usem sistemas de controle de tração camuflados em softwares complexos, garantindo que a largada seja o mais equânime possível. No entanto, os pilotos argumentam que a padronização tira a identidade da pilotagem. Durante a reunião de pilotos realizada no último sábado, Lewis Hamilton e Fernando Alonso uniram vozes ao coro de Russell, sugerindo que a federação deveria focar mais na segurança das áreas de escape e menos na automação dos processos de cockpit. O debate está longe de terminar e deve se estender pelas próximas semanas de competição. Para o torcedor brasileiro, os olhos estão todos voltados para Gabriel Bortoleto na Audi. A análise detalhada de seu desempenho durante o último fim de semana mostra que ele é um dos pilotos mais consistentes na gestão de bateria do grid. Enquanto alguns pilotos mais veteranos ainda estão brigando com os botões no volante para ajustar a recuperação de energia volta a volta, Bortoleto parece ter internalizado o processo de forma muito natural. Nico Hülkenberg elogiou publicamente o jovem brasileiro, afirmando que a capacidade de aprendizado dele é assustadora. Para a Audi, ter um piloto que não apenas é rápido, mas que também entende a ciência por trás da nova unidade de potência, é o cenário ideal para este ano de estreia. A Alpine, por outro lado, precisa resolver seus problemas de confiabilidade rapidamente. Franco Colapinto ficou parado na saída do pit lane por 2 vezes no último sábado devido a falhas de software que desligavam o sistema híbrido por precaução. Pierre Gasly expressou sua frustração pelo rádio, mencionando que a equipe não pode se dar ao luxo de perder tempo de pista com problemas tão básicos. A pressão sobre a gerência da Alpine é imensa, já que o grupo Renault espera resultados imediatos para justificar o investimento massivo nas novas regras. O desenvolvimento do chassi parece estar estagnado, e a equipe corre o risco de começar o ano brigando apenas para não ser a última colocada do grid, o que seria um desastre para uma marca com tanta história. Na Haas F1 Team, o clima é de um otimismo moderado. Esteban Ocon trouxe uma nova mentalidade para a equipe americana, focando em processos de trabalho mais rigorosos e uma comunicação mais clara com os engenheiros de pista. Oliver Bearman, a grande promessa britânica, mostrou lampejos de genialidade durante as sessões de pneus macios no fim de semana passado. O carro da Haas parece ter uma boa velocidade de ponta, o que será crucial para as corridas iniciais. A dúvida que fica é se a equipe terá fôlego financeiro e técnico para manter o ritmo de atualizações que Mercedes, Red Bull e Ferrari certamente imprimirão ao longo dos próximos meses. A transição para a segunda-feira, dia 23 de fevereiro, nos traz a sensação de que o tabuleiro de xadrez da Fórmula 1 está finalmente montado. Os testes de sábado serviram para mostrar quem fez o dever de casa e quem terá que passar noites em claro tentando corrigir erros de projeto. A Red Bull larga na frente, mas a margem não parece tão confortável quanto em anos anteriores, especialmente com a Ferrari mostrando uma velocidade de curva impressionante. A Williams de Albon e Sainz pode ser o cavalo negro desta temporada, incomodando as equipes de ponta em circuitos específicos. O que nos resta é observar como essa nova tecnologia se comportará sob a pressão real de um final de semana de corrida, onde o erro não custa apenas tempo de teste, mas pontos valiosos no campeonato mundial. As equipes agora empacotam seus equipamentos e analisam os petabytes de dados coletados durante os 3 dias de atividades intensas. A telemetria não mente, mas ela também não conta a história toda. O fator psicológico
A capacidade de adaptação dos pilotos às novas exigências físicas e a política de bastidores sobre as regras de largada serão os temas dominantes nas conversas dentro do pit lane nos próximos dias. A Fórmula 1 mudou de rosto, as máquinas estão mais complexas e o desafio nunca foi tão grande para homens e mulheres que buscam a glória no topo do automobilismo mundial. Se você chegou até aqui, é porque você é um verdadeiro viciado em cada detalhe técnico e na política que move o paddock. O cenário para 2026 está desenhado com rivalidades intensas, novas tecnologias e um grid renovado que promete embaralhar todas as nossas expectativas. De Max Verstappen tentando manter sua coroa com o novo motor Red Bull Ford até a luta de Gabriel Bortoleto para colocar a Audi nos pontos, cada curva deste campeonato será analisada aqui. Para não perder nenhuma atualização sobre a telemetria secreta das equipes, as polêmicas de bastidores e as análises técnicas mais profundas do automobilismo nacional e internacional, sua inscrição é fundamental. Inscreva-se agora no Paddock F1 Brasil e ative as notificações para estar sempre um passo à frente de tudo o que acontece no mundo da velocidade.